Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Que Deus em Cristo permaneça conosco, nos ajudando, nos dando graça e nos fortalecendo nos seus caminhos. Em continuidade ao nosso estudo dos Evangelhos Sinóticos, nós estaremos estudando a respeito do livro de Marcos. Marcos é um dos livros mais antigos do Novo Testamento. Ele foi escrito para os romanos entre 55 e 65 depois de Cristo. A sua mãe chamava-se Maria e morava em Jerusalém. Ele era parente de Barnabé, que era companheiro de Paulo em sua viagem missionária. Então, Marcos, que também o seu primeiro nome é João Marcos, ele teve uma visão um tanto diferenciada em alguns pontos do livro de Mateus, mas a visão de Marcos, ele procurou mostrar mais as obras de Cristo do que as suas palavras. Ele quis mostrar mais as suas ações do que as suas parábolas, por exemplo. Então, o cuidado e a observância de Marcos foi que, primeiro, os romanos eram militares, eram homens de guerra. Então, a preocupação de Marcos foi mostrar Cristo como aquele que faz. Então, ele preocupou-se em mostrar muito mais o poder de Cristo em suas ações do que em suas palavras. Então, nós vamos ver, e nós falamos isso a princípio, na primeira aula, nós falamos que Marcos, ele coloca Jesus como servo sofredor de Deus. Mas por que isso? Então, eu quero mostrar aos irmãos que estavam em Roma que Cristo também sofreu as perseguições e permaneceu fiel. E assim como Cristo permaneceu fiel em meio às perseguições, a preocupação de Marcos foi que os irmãos também permanecessem fiéis àquilo que já tinham aprendido de Cristo, ouvido de Cristo, permanecessem fiéis em meio às perseguições. E incentivando também os irmãos a darem testemunho de coragem e confiar nas promessas de Cristo. Veja que não é diferente nos dias de hoje. Por que a palavra do Senhor é pregada? Para mostrar para nós, para nos incentivar a estar buscando mais a Ele, a estar crendo nas suas promessas e estar permanecendo fiéis à nossa fé. Então a preocupação de Marcos foi mostrar para os romanos as ações de Cristo mais do que suas palavras. Aí nós olhamos no capítulo 1, versículo 8, falando acerca de Jesus, que ele viria, assim como Mateus, que ele via batizar com o Espírito Santo e com fogo. A preocupação de Marcos, vemos que o versículo 8 diz que ele batizaria com o Espírito Santo. E ele não mencionou com fogo. Nós observamos que, por ser evangelho sinótico, então cada escritor achou por bem escrever ou não alguma coisa. Então Marcos não achou interessante colocar o restante com fogo. Mas isso não invalida aquilo que ele escreveu. E da mesma forma, porque quando nós somos batizados com o Espírito Santo, certamente o fogo vem junto. O fogo da purificação, o fogo que transforma, o fogo que tira as impurezas. Então,
Isso não invalida o livro de Marcos, nesse sentido. No versículo 13 do capítulo 1 também fala sobre a tentação de Jesus ali no deserto. Vemos, assim como Mateus escreveu, Marcos também, mas o interessante é que no versículo de número 13, ele faz uma menção, no final do versículo, ele vivia entre as feras, e os anjos o serviram. Foi uma observação que Mateus não achou necessário colocar, e Marcos já achou interessante colocar isso. Então, é uma observação. Então, quando nós lemos um capítulo de um evangelho e o outro de um outro evangelho, nós vamos ver algumas discrepâncias, mas não se invalida um ou outro. Um não é maior do que o outro, é apenas a observação do escritor acerca do assunto. Apenas isso. Não é para entrar em contradição ou para entrar em discussões. É uma observação do escritor visto para quem ele estava escrevendo, que era para os romanos. Então, veja a intenção de Marcos em deixar isso claro. Depois disso vem a proclamação do seu reino. Nós vemos que no versículo 14 do capítulo 1, fala que João estava preso. Em João estando preso, Jesus entra em cena e começa a proclamar o seu reino, mostrando o seu reino e chamando o povo ao arrependimento. Veja que a preocupação do evangelho ser propagado é justamente essa: convencer o homem para vir ao arrependimento, para deixar a vida pecaminosa, para que o reino de Cristo ele venha a ser verdade na sua vida. Então, nós observamos que Mateus comenta sobre a prisão de Cristo um pouco depois. Porém, na visão de Marcos era interessante colocar a prisão primeiro de João, depois Cristo vindo em cena, entrando na proclamação do seu reino. E aí nós vemos também acerca das primeiras obras de Cristo com autoridade, ou seja, onde ele chegava, ele falava com segurança, com firmeza, mostrando para que ele veio. Então nós vemos que ele ensinava na sinagoga em Cafarnaum, no sábado. Veja que não como os escribas, isso no versículo 21 do capítulo 1, em seguir. Então veja que a preocupação de Marcos já foi mostrando a autoridade com que Cristo vinha para falar com aqueles que eram doutores da lei, que eram homens letrados, que eram homens que dominavam a religiosidade na cidade. Então veja que Marcos já se preocupa com isso. E nós não vemos isso no livro de Mateus. Então veja, mostrando a comparação de um evangelho com o outro, a visão de cada escritor. Jesus expulsa o demônio de um homem. Depois disso, depois de que Jesus expulsa o demônio desse homem, a fama de Cristo começa a correr por toda a Galileia. E Mateus também não menciona esse fato. Mas a preocupação, voltando a dizer, Marcos procura mostrar Cristo no seu poderio, a nível espiritual, mostrando a autoridade que ele tinha e tem para com as nossas vidas. Depois vem alguns acontecimentos. Jesus cura a sogra de Pedro e outras pessoas. Capítulo 1, versículo 29. Jesus prega em toda a Galileia,
capítulo 1, versículo 35 a seguir. Jesus cura um leproso, capítulo 1, versículo 40. Jesus cura um paralítico, capítulo 2, versículos de 1 a 12. Jesus come com pecadores, capítulo 2, versículo 3 a 17. Essa era uma das acusações que os judeus faziam acerca de Cristo, que Cristo comia e bebia com pecadores. Porque o judeu sempre se achou, e se acha até hoje, com um povo que é a primazia de Deus, então não pode se misturar com os demais. Jesus fala acerca do jejum, no capítulo 2, versículo 18 a 22. Ele fala com os discípulos, sobre os discípulos que estavam apanhando espigas no dia de sábado. Capítulo 2, versículo 23 a 28, aonde há um questionamento grande acerca disso, e Jesus refuta a observação dos judeus acerca desse detalhe, dos discípulos estarem trabalhando no dia de sábado. Jesus mostrando que era mais poderoso do que João havia profetizado. João disse que o que vinha após ele era mais poderoso, né? Então, Marcos mostra isso, que Jesus era mais poderoso do que João estava profetizando, que havia profetizado. Aí nós olhamos o ponto, conflito do Rei poderoso. Cristo veio alistando apóstolos, publicanos e pecadores, enfermos e pobres. Capítulo 2, versículo 13 e capítulo 3, versículo 35. Então veja que Jesus ele vem na contramão, né? Ele vem, chama os improváveis e os rejeitados. Vemos que a preocupação de Marcos mostrando Jesus como poderoso, porque ele é aquele que transforma as pessoas. Ele é aquele que trabalha na vida das pessoas, fazendo delas grandes personagens para a glória do seu nome. Jesus explicando o seu reino, capítulo 1, versículo de 1 a 34, vencendo a natureza, os demônios, a morte e as enfermidades. Então veja que o poderio de Cristo era superior a tudo aquilo que havia João publicado em suas palavras. Cristo venceu a natureza, acalmando a tempestade, expulsou os demônios, venceu a morte e curou todas, a Bíblia diz que ele curava todas as enfermidades. Então veja que o poderio de Cristo não é limitado a um ponto específico. Quando Cristo fala, todo poder é me dado no céu e na terra. Então nós vemos que o poderio de Cristo, ele é inabalável e nada pode detê-lo. O propósito que nós podemos observar é que Marcos fala que o livro foi escrito para legitimar o evangelho do servo. Legitimar o evangelho do servo. E quando falamos servo, veja que o servo com S maiúsculo, por quê? Porque é aquele que vem da parte de Deus, aquele que vem de Deus. Então servo porque ele veio para servir. Servir por quê? Porque as pessoas estavam enfermas, estavam mortas em suas concupiscências, mortas em seus pecados. Então ele veio como servo para servir, no sentido espiritual, para libertar as pessoas dos cativos, né, do nosso adversário. Para mostrar a rejeição do servo, que se deu porque o povo o vê apenas como filho de José, como carpinteiro, como mero pecador, com irmãos e irmãs. Ou seja, os judeus, eles viam
e o vê até hoje como personagem, não como Deus, não como filho de Deus, não como aquele que veio do céu, mas um mortal, uma pessoa importante, um profeta, mas não aquele que veio do céu. Então, há uma passagem que fala, não é este o filho de José, o carpinteiro? Então veja que não falavam de Cristo como filho de Deus, mas o filho de um homem. Então, eles viam Jesus dessa forma. Isso está no capítulo 6, versículo 3. Aí nós vemos que a preocupação de Marcos, mostrando Cristo como servo, mas um não servo qualquer, mas um servo vindo de Deus, poderoso para fazer as suas obras. Então, a importância dessa visão de Marcos escrevendo para nós, e para o povo romano, ele mostrando as suas ações, porque nós vemos que muitas vezes as ações elas falam mais do que palavras, né? Há um dito popular que fala muito sobre isso. Então, a preocupação de Marcos foi mostrar Cristo como poderoso, mostrando as suas ações, que nada poderia deter o seu poderio. Aí nós ouvimos aqui acerca que Cristo, ele assume todo o poder no nível espiritual, no reino espiritual, vencendo a morte. E depois disso, ele comissiona os seus discípulos para continuarem a sua obra, proclamando o Evangelho, levando a palavra de liberdade aos cativos, levando a palavra de liberdade e mostrando o reino de Deus para o homem, que ele não finda-se aqui na terra, mas ele perpetua no céu. Então, a preocupação de Marcos, como nós falamos, é um livro mais simples, é um livro curto, mas com esta visão, mostrando Cristo como servo, para que nós também o servimos, para que nós observemos a sua vida e nós creiamos em suas promessas, permaneçamos em meio às tribulações, às perseguições, de pé, sabendo que o seu reino é um reino eterno. E ele nos deu poder para que nós continuássemos a sua obra. Então, na próxima aula, nós veremos o livro de Lucas. A importância também do livro de Lucas, da sua visão de apresentar a Cristo para os gregos como o homem perfeito, universal e compassivo. Então nos encontramos na próxima aula acerca do Evangelho de Lucas. Fique na paz do Senhor Jesus.